Às vezes a vida parece parar de responder. As mensagens não chegam, as oportunidades não aparecem, os sonhos ficam suspensos como se estivessem presos em algum lugar invisível. Você olha ao redor e sente que nada se move, como se tivesse sido esquecido pelo universo. Esse silêncio pode ser sufocante, porque a mente foi treinada para acreditar que movimento constante é sinônimo de progresso. Mas será que o silêncio significa que você perdeu o caminho? Será que a falta de movimento é sinal de que está tudo dando errado? A resposta é não. O silêncio da vida não é abandono, é preparação. O que parece ausência é, na verdade, um espaço onde forças invisíveis estão se organizando para alinhar algo maior. Quando nada acontece do lado de fora, é porque algo profundo está sendo costurado do lado de dentro. O ser humano tende a confundir pausa com fracasso. Mas existe uma diferença entre parar e ser preparado. Imagine o agricultor. Antes da colheita, há uma estação em que o campo parece vazio. Não há frutos, não há flores, apenas a terra quieta. Para os olhos impacientes, esse é um tempo inútil. Mas, na verdade, é o período mais importante. É nele que o solo se fortalece, que as sementes germinam invisivelmente, que a natureza faz o trabalho que ninguém consegue ver. Sua vida funciona da mesma maneira. Esse intervalo em que você sente que nada acontece não é desperdício. É um processo de fortalecimento. Sua mente, suas emoções e até seu corpo estão sendo ajustados para sustentar algo maior do que você já viveu. A vida não está contra você, está calibrando você. É nesse silêncio que você aprende paciência, confiança e presença, qualidades que se tornam a base para receber o que virá. Por isso, se você se encontra nesse espaço hoje, lembre-se, o silêncio não é vazio, é preparação. O universo não esqueceu de você. Ele está, agora mesmo, preparando o terreno para que sua próxima colheita seja maior do que você imagina. Quando o silêncio começa a se transformar em movimento, nem sempre ele vem de forma suave. Muitas vezes, o que surge primeiro é o caos. Planos desmoronam, relações se desfazem, estruturas que pareciam firmes se revelam frágeis. É como se a vida, de repente, tivesse decidido virar sua existência de cabeça para baixo. Esse é o ponto em que muitos acreditam que estão sendo punidos ou que perderam totalmente o controle. Mas, no despertar quântico, o caos não é destruição. Ele é reorganização. O universo não age para te derrubar, mas para liberar espaço. Pense em uma casa antiga cheia de móveis pesados que ocupam todos os cômodos. Se alguém decidir renovar esse espaço, a primeira etapa não é trazer os móveis novos. É remover os velhos. Essa remoção gera desordem, poeira, desconforto. O ambiente parece pior do que antes. Mas é apenas o processo de abertura. O caos surge para que algo maior encontre lugar em sua vida. Nesse estágio, a mente reage com desespero. Ela pergunta: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Por que tudo desmoronou de uma vez? Mas nenhuma dessas perguntas leva à verdade. Porque o caos não é castigo, é um ajuste vibracional. O que estava desalinhado com sua nova frequência precisa se dissolver, e esse processo raramente acontece de forma linear. Assim como um terremoto reorganiza a Terra, as crises reorganizam sua realidade. O corpo sente isso de maneira intensa. É comum experimentar ansiedade, insônia, falta de clareza, e até sintomas físicos que parecem não ter explicação médica. Mas, na verdade, o que acontece é que seu sistema está sendo repadronizado. As conexões antigas estão se desfazendo, e novas conexões começam a se formar. O que você sente como colapso é, na verdade, a transição energética da sua identidade. Nesse ponto, é essencial mudar a forma de interpretar o que acontece. Em vez de se perguntar por que isso comigo, comece a perguntar: o que está sendo reorganizado aqui? O que precisa sair para que algo maior chegue? Essas perguntas não removem a dor imediatamente, mas transformam a forma como você atravessa o caos.
De vítima, você se torna observador. De desesperado, você se torna participante consciente do processo. A física quântica oferece uma metáfora poderosa para esse momento. No nível microscópico, partículas parecem se mover de forma aleatória, colidindo, desaparecendo e reaparecendo. Mas esse caos aparente é o que cria a possibilidade de novas combinações, novos estados de ordem. O mesmo acontece na sua vida. O que parece desorganização não é ausência de propósito, mas o terreno fértil de novas realidades emergindo. Se você olhar para trás, verá que muitos dos momentos mais transformadores da sua vida nasceram justamente depois de crises. Uma demissão que parecia injusta, mas abriu caminho para uma carreira mais alinhada. Um término doloroso, mas que libertou espaço para um amor verdadeiro. Uma doença inesperada, mas que despertou consciência sobre o corpo e o estilo de vida. O caos sempre traz sementes de um futuro maior. A dificuldade está em enxergá-las quando tudo parece estar desmoronando. É por isso que a presença se torna fundamental nesse estágio. Quando você se âncora no agora, mesmo em meio à turbulência, consegue perceber que a inteligência naquilo que parece desordem. Não precisa entender todos os detalhes, apenas confiar que a vida não retira nada sem intenção. O que sai abre espaço para algo mais alinhado com quem você está se tornando. No caos, a mente insiste em buscar explicações imediatas, mas o coração sabe que nem tudo precisa ser entendido de uma vez. Às vezes, é preciso apenas respirar fundo, sentir o corpo e deixar a tempestade passar. Porque depois dela, sempre vem um novo céu. A vida não destrói para te punir. Ela desmonta para reconstruir. E quanto mais você aceita esse processo, mais rápido percebe que não está perdido, está em transição. O aparente caos é, na verdade, a prova de que você está sendo preparado. É o sinal de que algo maior está prestes a nascer. Não se trata de azar, mas de alinhamento. A vida não está contra você. Ela está apenas retirando o que não serve mais para que você possa sustentar o que está chegando. Poucas experiências despertam tanto desconforto quanto ver uma porta se fechar bem diante de você. Pode ser uma oportunidade que parecia certa, um relacionamento que parecia eterno ou um caminho profissional que parecia definitivo. Quando essas portas se fecham, a sensação imediata é de rejeição, de fracasso, como se a vida tivesse decidido negar aquilo que você desejava. Mas e se o fechamento não fosse um castigo, e sim uma proteção? E se a perda fosse apenas uma forma de conduzi-lo para um caminho que ainda não estava em seu campo de visão? As portas que se fecham revelam o quanto o ser humano se apega a previsões. A mente cria uma narrativa detalhada do que acredita ser o certo e se agarra a essa imagem com todas as forças. Quando a vida desfaz essa expectativa, nasce a frustração. Mas, em camadas mais profundas, não é a vida que está contra você, é a própria inteligência universal que está ajustando a rota. O que parecia essencial pode ter se tornado pequeno demais para a versão que você está prestes a manifestar. Um dos maiores enganos é acreditar que toda porta aberta é uma bênção e toda porta fechada é uma maldição. Muitas vezes acontece exatamente o contrário. Quantas vezes uma oportunidade brilhante se revelou, na prática, um desvio que drenava sua energia? Quantas vezes um relacionamento que parecia ideal escondia padrões que limitavam seu crescimento? A vida, em sua sabedoria, sabe que a preparação para algo maior exige escolhas que a mente racional não teria coragem de fazer sozinha. Por isso, ela intervém, retirando de cena aquilo que não teria sustentação no próximo nível da sua jornada. É nesse ponto que surge a pergunta: por que comigo? Por que perdi aquilo que tanto queria? Essas perguntas são naturais, mas elas partem de uma visão limitada. A perspectiva quântica mostra que cada fechamento carrega uma abertura invisível. Você pode não ver imediatamente para onde está sendo levado, mas há uma sincronia em andamento. A perda não é fim, mas um desvio que protege seu processo de expansão. A física também ajuda a compreender esse movimento.
Pense no elétron que, ao saltar de uma órbita para outra, precisa liberar energia. Ele não pode permanecer no mesmo nível e acessar o próximo ao mesmo tempo. Da mesma forma, para acessar novas realidades, você precisa liberar certos vínculos. Isso se manifesta como uma porta que se fecha, mas na verdade é o impulso necessário para que você alcance a próxima órbita da sua evolução. Na prática, é comum que essa fase desperte tristeza, sensação de injustiça ou até raiva. É natural chorar pelo que se perdeu ou pelo que parecia promissor. Mas é justamente nesses instantes que a confiança precisa ser cultivada. A vida nunca retira algo sem propósito. Se uma porta fechou, é porque o espaço que ela ocupava será usado para algo maior. Esse é o exercício mais desafiador, acreditar naquilo que ainda não pode ser visto. Muitas histórias de transformação começam em uma aparente perda. O artista que foi rejeitado em todas as audições antes de encontrar o papel que mudaria sua carreira. O empreendedor que viu sua primeira empresa falir antes de criar um negócio que transformaria sua vida. A pessoa que enfrentou a dor de um término e, depois, encontrou um relacionamento baseado em verdade e expansão. O padrão é claro: quando uma porta se fecha, outra se abre, e quase sempre maior. Nesse processo, é fundamental soltar a necessidade de controlar cada detalhe. As portas não se fecham para ferir, mas para redirecionar. Quando você insiste em forçar um caminho já encerrado, o sofrimento aumenta. Mas quando aceita a mensagem e se abre para o que está além, a energia começa a fluir novamente. Essa aceitação não é resignação, é maturidade espiritual. É reconhecer que existe uma inteligência conduzindo sua vida, mesmo quando você não entende os passos. O fechamento de portas também ensina sobre valor próprio. Muitas vezes, você se contentava com pouco, aceitava menos do que merecia ou se prendia a algo que não refletia sua verdadeira grandeza. A vida intervém justamente para lembrar que você não foi criado para se limitar. Cada desvio revela que você está sendo direcionado para uma versão de si mesmo mais ampla, mais íntegra, mais alinhada. Por isso, quando sentir que algo importante lhe foi retirado, permita-se olhar além da dor. Pergunte: que espaço isso abriu em minha vida? Que possibilidade antes invisível está prestes a surgir? Essas perguntas mudam sua postura diante da perda. Em vez de lutar contra o fluxo, você se alinha a ele. E nesse alinhamento, descobre que nenhuma porta se fecha sem que outra, maior, esteja sendo preparada para você. Muitas vezes você olha para os desafios que surgem em sua vida e se pergunta por que precisa passar por tanta dificuldade. A mente quer acreditar que crescimento deveria ser um processo leve, sempre marcado por conquistas e alegrias. Mas, em profundidade, cada obstáculo é parte de um treino invisível. Não um treino para enfraquecer, mas para moldar sua frequência e torná-lo capaz de sustentar a nova realidade que está se formando ao seu redor. Imagine um músico que sonha em se apresentar diante de milhares de pessoas. Antes de subir ao palco, ele precisa de incontáveis horas de ensaio. Cada erro, cada nota fora do tom, cada repetição aparentemente cansativa faz parte do preparo. O público só verá a execução perfeita, mas o verdadeiro processo de crescimento aconteceu nos bastidores. Sua vida funciona da mesma forma. O que você chama de desafio é um ensaio da sua alma para que esteja pronto quando a oportunidade surgir. Esse treino invisível pode assumir formas muito diferentes. Às vezes é um problema financeiro que exige disciplina e criatividade. Outras vezes é um conflito pessoal que força você a desenvolver paciência e compaixão. Há ainda momentos em que o desafio é interno: ansiedade, insegurança, autossabotagem. Cada um desses pontos de tensão não surge por acaso. Eles são campos de treino cuidadosamente posicionados para expandir sua consciência e fortalecer sua energia. O curioso é que, enquanto vive esses desafios, a impressão é de que nada está acontecendo além da dor. Mas, em níveis mais sutis, sua frequência está sendo calibrada. Cada vez que você enfrenta o medo e ainda assim avança,
sua energia se expande. Cada vez que escolhe a verdade em vez da conveniência, seu campo vibracional se fortalece. Cada vez que aprende a confiar no invisível, abre espaço para que a vida lhe entregue mais. A física quântica também nos dá pistas sobre esse processo. Para que uma partícula atinja um novo estado energético, ela precisa receber uma quantidade exata de energia. Até que isso aconteça, permanece em seu nível atual. O mesmo acontece com você. Os desafios são as doses de energia necessárias para impulsioná-lo ao próximo estado de consciência. Sem eles, você ficaria preso ao mesmo padrão, sem acesso à versão maior de si mesmo. É natural resistir a esse treino. A mente reclama, busca saídas rápidas, tenta encontrar culpados. Mas, no fundo, essa resistência é apenas medo da expansão. Porque toda vez que você atravessa um desafio, uma parte antiga se desfaz. O eu que duvidava, o eu que se limitava, o eu que não acreditava em sua própria força precisa morrer para dar lugar a algo novo. Esse processo dói porque é transformação em estado puro. Se observar bem, perceberá que os desafios também revelam dons ocultos. Uma pessoa que enfrenta dificuldades constantes em se expressar pode descobrir, ao longo da jornada, que nasceu para comunicar com clareza e inspiração. Alguém que sofreu rejeição pode desenvolver uma sensibilidade extraordinária para acolher os outros. A ferida se transforma em portal. O treino invisível abre portas para talentos que jamais seriam ativados sem o desconforto. Por isso, quando o próximo desafio surgir, tente mudar a perspectiva. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, experimente perguntar: o que estou sendo treinado para sustentar? Que parte maior de mim mesmo está sendo chamada agora? Essas perguntas mudam o campo de energia instantaneamente. Você deixa de se ver como vítima e começa a se reconhecer como aprendiz em um processo maior. Esse olhar não elimina a dor, mas transforma a forma como você caminha através dela. Em vez de fugir, você permanece. Em vez de resistir, você respira e observa. Em vez de se apegar ao antigo, você se abre ao novo. E nesse movimento, sua frequência se expande. Esse é o treino invisível que prepara você para sustentar não apenas conquistas materiais, mas também a paz interior, a clareza e a consciência que virão junto com elas. O que parece obstáculo é, na verdade, fortalecimento. Cada situação desafiadora é um chamado para acessar um nível mais elevado de si mesmo. A vida não envia provações para te esmagar. Ela te oferece experiências que ampliam sua capacidade de receber, de criar e de manifestar. O treino invisível é o intervalo entre quem você é hoje e quem está se tornando. E quanto mais você reconhece esse processo, mais percebe que nada está contra você, tudo está a favor da sua expansão. Chega um momento em que, depois de atravessar silêncios, caos, perdas e desafios, você começa a enxergar algo que antes parecia impossível de acreditar. A vida nunca esteve contra você. Mesmo nas fases mais duras, mesmo quando tudo parecia injusto, havia uma linha invisível conduzindo cada passo, preparando você para algo maior. Esse é o maior presente, perceber que não existe conspiração contra, mas sim uma conspiração a favor. Quando essa percepção desperta, um peso se dissolve. Você entende que não foi abandonado em nenhum instante. As dores que pareciam punições se revelam como parte de um treino. As portas que se fecharam mostram que estavam apenas redirecionando sua caminhada. As pessoas que se afastaram abriram espaço para conexões mais verdadeiras. Nada foi em vão. O que parecia caos se torna parte de um mosaico que, agora, começa a fazer sentido. Essa consciência gera uma mudança profunda na forma de viver. Em vez de lutar contra os acontecimentos, você passa a se alinhar a eles. Em vez de interpretar cada obstáculo como injustiça, você começa a se perguntar: qual o presente escondido aqui? O que a vida está tentando me mostrar? Essas perguntas transformam o peso da existência em leveza. Você deixa de sentir que precisa controlar tudo e descobre que há um fluxo maior no qual pode confiar.
O maior presente não é a ausência de problemas, mas a clareza de que tudo serve a um propósito. Quando olha para trás, percebe que foi exatamente nas fases mais difíceis que você cresceu de verdade. Aquela situação que parecia o fim se tornou o início de algo maior. Aquela rejeição dolorosa abriu espaço para uma oportunidade que parecia impossível. Aquele momento em que nada fazia sentido foi justamente o intervalo em que você foi preparado para sustentar um novo nível de consciência. Essa percepção não transforma sua vida em um mar de facilidades, mas muda completamente a maneira como você atravessa as ondas. Você entende que até a tempestade tem inteligência. Que o silêncio, o caos, as perdas e os treinos invisíveis não foram barreiras, mas pontes. Que cada aparente queda foi, na verdade, um impulso para o próximo voo. E com isso, nasce em você uma confiança que não depende mais das circunstâncias externas. A física quântica oferece novamente um reflexo dessa realidade. Em níveis subatômicos, nada é aleatório, mesmo quando parece caótico. Cada interação, cada salto, cada energia trocada serve a um padrão maior. O universo não desperdiça movimento. Da mesma forma, sua vida não desperdiça experiências. Até os momentos que pareciam perda total carregam códigos que fortalecem sua essência. O maior presente é perceber que você não está sozinho. Existe uma inteligência guiando cada detalhe, mesmo quando seus olhos não conseguem compreender. Essa percepção liberta você da sensação de luta constante. Você passa a viver com mais presença, mais gratidão e mais entrega. O que antes gerava resistência agora desperta confiança. O que antes parecia injustiça agora se revela como cuidado. E, a partir desse estado, a vida ganha uma nova qualidade. Você começa a enxergar sinais em cada encontro, em cada sincronicidade, em cada pequeno detalhe do cotidiano. O mundo deixa de ser hostil e passa a ser um campo de aprendizado e expansão. Essa visão não elimina os desafios, mas transforma a maneira como você os recebe. Eles deixam de ser inimigos e passam a ser mestres. Quando você se dá conta de que a vida sempre esteve a seu favor, surge dentro de você uma paz que não depende de resultados. Você descobre que não precisa acelerar o processo, apenas estar presente nele. Que não precisa forçar as portas, apenas caminhar com coragem até onde elas se abrem naturalmente. Que não precisa resistir ao silêncio, apenas acolhê-lo como preparação. Essa é a verdadeira liberdade, viver sabendo que até o invisível conspira pelo seu crescimento. Esse é o maior presente. Não algo que se recebe de fora, mas algo que desperta dentro de você. É o reconhecimento de que tudo o que viveu o trouxe até aqui, mais forte, mais consciente, mais capaz de sustentar o que vem pela frente. E nesse instante, você entende, a vida nunca foi inimiga. Sempre foi aliada. Sempre foi mestra. Sempre foi o campo onde você aprende a se tornar quem realmente é. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento da sua vida já sentiu que tudo estava contra e agora percebe que talvez estivesse sendo preparado para algo maior, compartilhe isso comigo nos comentários. Quero muito saber sua experiência. E se esse vídeo trouxe clareza, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você continua caminhando comigo nessa jornada de despertar. Cada comentário e cada inscrição é como um sinal de que estamos crescendo juntos.